inequações exponenciais, ok, pessoal? Chamamos de inequações exponenciais toda inequação na qual a incógnita aparece no expoente, tá? Então, inequações exponenciais, a incógnita aparece no expoente, claro, é uma desigualdade para ser uma inequação, tá? Para resolver inequações exponenciais, devemos realizar dois passos importantes. Primeiro, redução dos dois membros da inequação à potência da mesma base. Ou seja, é parecido com a resolução de equação exponenciais. Você busca artifícios para reduzir a uma mesma base, as potências, né, à mesma base. E depois aplicar. Aí, esse segundo passo é muito, muito importante, pessoal. É o seguinte, quando a base for maior que 1, você vai manter a desigualdade aqui, tá? Então, M, no caso aqui, maior que N. As bases são iguais, então, lá na equação era M igual a N. Aqui, no caso, a desigualdade vai ficar da maneira como está. M maior que N. E quando a base for entre 0 e 1, você vai inverter essa desigualdade. Tá M maior que N, vai ficar M menor que N. Ok, pessoal? Então, as desigualdades têm sentido diferente. E lá, quando a base for maior que 1, as desigualdades têm o mesmo sentido. Primeiro, então, claro que a gente precisa relembrar das propriedades da função exponencial, né? O que é uma função exponencial? O expoente, a variável está no expoente e a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1, tá? Então, e aí eu vou ter dois tipos de bases aqui. Um de 0 a 1, então nesse caso, que troca o sinal da desigualdade, e maior que 1, que eu mantenho o sinal da desigualdade. Então, muito importante isso aqui para não errar, ok, pessoal? Bom, aqui vamos nos exemplos. Então, a gente, olha aqui, eu tenho base 3, base 81. Não está na mesma base. Vamos fatorar o 81 e ver se a gente consegue escrever esse 81 na base 3. Bom, ele aqui dá para dividir por 3, porque 8 mais 1 é 9. 9 está na tábua do 3, então ele é divisível por 3. 81 dividido por 3 dá 27, que dividido por 3 dá 9, que dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então, repare, pessoal, que eu posso escrever o 81 da seguinte maneira. 3 elevado a 1, 2, 3, 4. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso é igual a 81. Então, essa inequação vai ficar x 3 elevado a x mais 5 maior que 3 elevado a 4. Tem a mesma base. Detalhe importante aqui, pessoal, base maior que 1. Se a base que é maior que 1, mantém a desigualdade. Mantém a desigualdade. Ok, pessoal? Mantém a desigualdade. Então, vai ficar como? X mais 5 maior que 4. Bom, aqui é uma resolução de inequação do primeiro grau que a gente já viu aqui na primeira parte. X é igual, maior, na verdade, né, que 4. Esse 5 passa subtraindo para o segundo membro. X maior que menos 1. Está aqui, ó. Pronto. Tranquilo. Já resolvi a inequação. Então, o x aqui, para qualquer valor maior que 1, essa desigualdade é verdadeira. Vamos escolher o zero aqui para testar, né? X igual a zero, porque ele está falando que o x tem que ser maior que menos 1. Bom, para x igual a zero, vai ficar 3 elevado a 0 mais 5, tem que ser maior do que 3 elevado a 4. Bom, 0 mais 5 é 5, e 3 elevado a 5 é maior que 3 elevado a 4. Isso é verdadeiro. 3 elevado a 5 é bem maior do que 3 elevado a 4. Então, de fato, isso aqui é verdadeiro. Então, e aí, pessoal, qualquer outros valores que vocês testarem, 0,5, menos 0,5, 0,5, 2, raiz quadrada de 2, qualquer número aí maior que menos 1, vai fazer com que essa desigualdade se torne verdadeira. Ok, pessoal? Bom, outro exemplo aqui. Agora, um exemplo da base entre 0 e 1, tá? 1/4 é entre 0 e 1. Mas tem um detalhe aqui que aparece um 1 aqui. Como que a gente vai escrever esse 1 aqui na base 1/4? Aí precisa lembrar da seguinte propriedade. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Se está 1 aqui, eu posso colocar essa mesma base elevada a 0. Então, eu vou reescrever aqui. Vai ficar 2x menos 3 menor ou igual. No lugar do 1 aqui, eu vou pôr a base 1/4 e isso elevado a 0. Porque qualquer número elevado a 0 dá 1. Bom, já tem a mesma base. Só que aqui, pessoal, a base é menor a base. Bom, vou colocar em simbologia ao invés de escrever. Base menor, maior que 0
no caso aqui, deixa eu escrever de outra maneira, colocar aqui a base no meio. Então, a base é maior que 0 e menor que 1. Bom, se a base é maior que 0 e menor que 1, eu vou inverter a desigualdade. As bases são iguais, então vai ficar 2x menos 3. Só que ao invés de menor ou igual, vai ficar maior ou igual a 0. Ok? Bom, 2x maior ou igual, esse 3 passa para o segundo membro somando, x maior ou igual que 3 meios. Ou seja, x maior ou igual a 1,5. Pessoal, aqui pode deixar como 3 meios ou 1,5. Aí depende, num concurso, se a resposta vai estar em fração ou em número decimal, tá? Mas é a mesma coisa, ok? A gente pode testar aqui, ó, vamos pegar o número 2, por exemplo. O 2 é maior que 1,5, certo? Então, para x igual a 2, vai ficar 1/4 elevado a 2 vezes 2, menos 3. Isso tem que ser menor ou igual a 1. Bom, 1/4 aqui, 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. Isso tem que ser... Agora, 1/4 elevado a 1 é 1/4. 1/4 é menor ou igual a 1? Sim, é menor ou igual a 1. Tá certo, porque se eu dividir 1 por 4, vai dar 0,25. Isso é menor que 1. Então, essa desigualdade é verdadeira, logo, a minha solução está correta. Então, pessoal, um detalhe aqui, então, importante é essa questão de quando a base for entre 0 e 1, há essa necessidade, há essa obrigação de inverter o sinal da desigualdade quando for resolver, tá, pessoal? Voltando aqui no exemplo anterior, só para a gente colocar em forma de conjunto, tá? Em forma de propriedade, a solução dessa desigualdade é x pertence aos reais, tal que x maior que menos 1, tá? Ou em forma de intervalo, maior que menos 1, tá? Então, vai ser menos 1 aberto, até mais infinito, ok? E aqui, a solução é x pertence aos reais, tal que, cadê? Está aqui, ó, x maior ou igual a 1,5, ok? Bom, em forma de intervalo, 3 meios ou 1,5 fechado até o mais infinito. Ok, pessoal? Bom, agora aqui outra inequação, ok, para a gente resolver. Repare, pessoal, novamente a base está entre 0 e 1. Então, a gente vai inverter o sinal da desigualdade. Então, as bases já são iguais, ok? Então, vai ficar menos x ao quadrado mais x maior do que menos 2, tá, pessoal? Por quê? Porque a base é maior que 0 e menor que 1, então eu inverto o sinal da desigualdade. Bom, jogando tudo para o lado só, vai ficar x ao quadrado mais x, esse 2 passa para o primeiro membro somando, maior que 0. Ok. Bom, então agora nós temos uma inequação do primeiro grau que a gente já resolveu na primeira parte ali, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que encontrar a solução dessa inequação cujos valores sejam maior que 0, certo? Mas antes disso, vamos transformar isso numa função, para ficar mais fácil a gente resolver, e aí a gente vai resolver pela análise gráfica, tá? Menos x ao quadrado, mais x mais 2. Primeiro vamos encontrar as raízes, tá? Vamos igualar isso a 0. Bom, fazendo por soma e produto, vai ficar menos 1 dividido por menos 1, menos b dividido por a, que dá 1, e o produto mais 2 dividido por menos 1, que dá menos 1. Bom, x1 e x2 tais que a soma desses dois dê 1 e o produto dê menos 1. Aqui, bom, eu não vou ter valor aqui para soma e produto. Então, pessoal, aqui vamos fazer por Bhaskara, tá? Já vi aqui que a princípio não vai dar para fazer, não tem número inteiro. Quando não tem número inteiro, é melhor partir para Bhaskara mesmo. Relembrando Bhaskara, pessoal, aqui em cima, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2a. Bom, vai ficar aqui x igual, o b aqui é mais 1, então menos, mais 1 aqui, mais ou menos b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, que é o a, vezes o 2, que é o c. Isso tudo dividido por 2a, 2 vezes menos 1. Bom, menos vezes mais menos, então vai ficar 1, mais ou menos, 1 ao quadrado é 1, menos aqui, menos 4 vezes menos 1, mais 4, vezes mais 2, mais 8. Isso tudo dividido por
2 vezes menos 1, menos 2. Bom, 1 aqui, mais ou menos, 1 mais 8 é 9, sobre menos 2. Raiz de 9 é 3, então vai ficar 1 mais ou menos 3 sobre 2. Bom, x1 vai ser 1 mais 3 sobre 2, 1 mais 3, 4, 4 sobre 2 é 2. E o x2 é 1 menos 3 sobre 2. Bom, 1 menos 2 dá menos 1. Então, vai ficar aqui menos 1 meio. Tá? Por isso que por soma e produto ia ser mais chato fazer, porque deu fração. Tá? Então, é melhor por básica. Agora, pessoal, a gente vai fazer análise gráfica. Primeiro, essa função aqui do segundo grau correspondente, né, que a essa inequação, o a aqui, pessoal, o a é aquele número que fica perto da variável ao quadrado. Nesse caso, o a é menor que zero. Logo, a concavidade é para baixo. Tá? Então, concavidade para baixo. As raízes são menos 1 meio. Tá? Então, aqui menos 1 meio. Bolinha aberta, porque é só maior ou igual. E o 2 aqui é a outra raiz. Bom, antes da raiz é negativa, entre as raízes positivo e aqui negativo. Aqui, ó, é maior que zero, tá? Aqui maior que zero, eu tenho uma ideia de quê? De algo negativo. Aliás, algo positivo é maior que zero. Então, algo positivo. Se é algo positivo, eu vou pegar a parte que está maior que zero, certo? Então, a solução dessa inequação está entre menos 1 e 2. Então, a solução é x pertence aos reais, tal que menos 1 meio é menor do que x, que por sua vez é menor do que 2. Está aqui a solução. Vamos pegar o zero aqui e fazer aqui a conferência. Tá? Bom, em forma de intervalo, isso vai ficar menos 1 meio aberto até 2 aberto. Bom, vou pegar o x igual a zero, que está entre menos 1 e 2. Menos 1 meio e 2. Bom, então vai ficar aqui 1 meio elevado a menos 0 ao quadrado mais 0. Isso tem que ser menor que 1 meio elevado a menos 2. Bom, aqui 0 ao quadrado é 0, mais 0 é 0. Então, vai ficar 1 meio elevado a 0. Isso tem que ser menor do que 1 meio elevado a menos 2. Pessoal, quando o expoente é negativo, o que eu faço? Eu inverto a fração, então vai ficar 2 sobre 1 elevado ao expoente positivo. Tá? Bom, qualquer número elevado a 0 dá 1. Tá? E aqui 2 sobre 1 é 2, e 2 elevado a 2 é 4. E 1 é menor que 4? Sim, isso é verdade. Então, tá aí, ó, a inequação é de fato verdadeira. Entre menos 1 meio e 2, a solução para essa inequação. Tá, pessoal? Então, o que tem que ficar atento na inequação exponencial é essa questão das bases. Ok, pessoal? Bom, temos outra. Aqui eu tenho um sistema de inequações. Repare que aparece duas desigualdades, tá, pessoal? Então, eu vou montar um sistema, vou resolver duas inequações, uma de cada vez, tá? Então, primeiro nós vamos resolver essa aqui. 1 sobre 16. Isso tem que ser elevado a menos x, tem que ser menor que 1 oitavo elevado a menos x mais 2. Ok. Então, primeiro vamos resolver essa aqui. Bom, aqui, pessoal, o que acontece? Nós vamos ter que transformar na mesma base, certo? Então, aqui vai ficar 1 elevado 1 meio elevado a 4. E isso tudo aqui, aliás, elevado a menos... a 4 mesmo. Ok. Menos se eu inverter esse aqui. Isso tudo elevado a menos x. Tem que ser menor que 1 meio elevado a 3. Isso tudo elevado a menos x mais 2. Então, repare, pessoal, que as bases são iguais. Tá? Só que elas são entre 0 e 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter o sinal da desigualdade. Mas, primeiro, vamos aplicar aqui mais um pouquinho a propriedade. Tenho aqui o expoente aqui dentro do colchete e aqui fora. Então, eu multiplico. Vai ficar menos 4x. 4 vezes menos x, menos 4x. Menor ou igual. Aliás, é só menor. 1 meio elevado. E faço aqui, ó, a distributiva. Aqui vai ficar, fazendo aqui em cima, ó, vai ficar 3 vezes menos x mais 2. Mais vezes menos, menos. 3 vezes x, 3x. Mais vezes mais, 3 vezes 2, 6. Ok?
Bases iguais, troca a desigualdade. Então, vai ficar menos 4x, isso tem que ser maior do que menos 3x mais 6. Bom, aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Vou jogar tudo para um lado só, a variável, que é x, então vai ficar menos 4x, isso tem que ser, ou melhor, deixa eu apagar aqui, e trazer o menos 3 para o primeiro membro somando, mais 3x, isso tem que ser maior do que 6. Menos 4x mais 3x, isso dá menos x, tem que ser maior que 6. Pessoal, aqui tem um detalhe, eu preciso tirar esse negativo de perto da variável, então eu multiplico tudo por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, pessoal, atenção, eu inverto o sinal aqui da desigualdade. Então vai ficar o que é menos vira mais, o que é maior vira menor e o que é positivo vira negativo. Então x é menor que menos 6, ok? Tá aí uma solução. Pessoal, como são duas desigualdades, eu vou resolver duas inequações e depois eu vou fazer a interseção entre essas duas soluções, ok? Então, agora nós vamos para a segunda desigualdade, que é 1 sobre 8, 1/8. Aqui, pessoal, já vamos escrever com base 2, tá? Porque aqui tem uma base 2 aqui, ó. Então, vai ficar 1/2 elevado a 3, tá? Isso tudo elevado a menos x mais 2. Isso tem que ser menor ou igual a... Esse 2 aqui, pessoal, é uma raiz. Então, o que eu faço? Eu posso transformar isso numa fração. Como? Eu pego o radicando, o 2, e repito. O expoente do 2, de quem está aqui dentro, vem para cima. E o índice aqui, no caso, raiz quadrada é índice 2, vem para baixo aqui. Ok? Bom, aqui, pessoal, aqui está a base 2 e aqui está a base 1/2. Vou pegar essa base 2 aqui e transformar em base 2, em 1/2 em base 2. Como? Eu vou inverter a base aqui. Então, vai ficar 2 sobre 1. Só que quando eu faço a inversão, eu troco o sinal aqui do expoente. Se está positivo, vira negativo. E se está negativo, vira positivo. Ok, pessoal? Menor ou igual a 2 elevado a x sobre 2. Bom, fazendo 2 sobre 1 é 2, tá? Então, beleza. E esse menos 3 eu vou fazer aqui distributiva, chuveirinho com o que está aqui fora. Porque tem expoente aqui dentro, expoente aqui fora, eu multiplico. Menos vezes menos é mais, 3 vezes x, 3x. Menos vezes mais, menos, 3 vezes 2, 6. Isso tem que ser menor ou igual a x sobre 2. Bom, base maior do que 1, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou manter a desigualdade. Então, vai ficar 3x menos 6. Isso tem que ser menor que x sobre 2, certo? Bom, x sobre 2 aqui. Pessoal, aqui eu vou fazer o quê? Vou tirar o MMC de tudo aqui. Então, MMC aqui é 1 e 1, entre 1 e 2 é 2, tá? Então, 2 divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, 2 vezes 3x, 6x. Menos 2 dividido por 1, 2 vezes 6, 12. Isso é menor ou igual a 2 dividido por 2, 1 vezes xx. Quando eu faço isso, eu posso cortar esse menos 2. Tá? É como se eu estivesse multiplicando cruzado aqui e tal. Mas isso não vem ao caso. Faz assim que aí vem... só para você saber por que corta, né? É como se você estivesse multiplicando cruzado. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou passar, então, a variável x tudo para um lado só. Então, esse x está no segundo membro, vai passar para o primeiro subtraindo. E esse 12 vai para o segundo membro somando. Ok? 6x menos x, isso dá 5x. Isso é menor ou igual a 12. Logo, o x é menor ou igual a 12 quintos. Ok? Então, o x é menor que menos 6 e o x é menor que 12 quintos. Bom, vamos fazer aqui as interseções, tá? Aqui, pessoal, repare que aqui tem uma função do primeiro grau, tá? Ou então a gente pode fazer até o seguinte, nem preciso fazer como fosse função. Vou pensar o seguinte, é menor que menos 6. Mas primeiro aqui eu tenho que decidir quem que vem antes aqui na numeração, na sequência. Bom, o menos 6 é menor. Então, como aqui é menor, é bolinha aberta no menos 6, tá? Então, essa é a primeira inequação, essa é a segunda inequação. Então, primeira inequação, segunda inequação, e aqui é a interseção entre elas, tá? Bom, menos 6, aqui é 12 quintos, 12 quintos é maior que 6, então está aqui. No caso aqui é bolinha fechada, porque é menor ou igual, tá? 12 quintos, ok? Bom, vamos marcar agora na reta aqui. No caso aqui é menor do que menos 6, então é para cá, para a esquerda.
Ali também é menor ou igual, então bolinha fechada, e a esquerda também dessa fração, tá? Agora a interseção. A interseção é nessa área aqui, ó, até o menos infinito. Então vai ficar aqui bolinha aberta no menos 6 até o menos infinito. Tá aí a solução dessa inequação. Ou seja, para que tenhamos, para que essas desigualdades sejam verdadeiras, eu preciso que o x pertença aos reais e tal que x seja menor que menos 6, tá? Ou seja, pego as duas condições ao mesmo tempo. Em forma de intervalo, menos infinito até o 6 aberto. Menos 6 aberto. Ok, pessoal? Aqui a mesma coisa. Para eu ver se essa é verdadeiro, eu tenho que pegar um valor menor do que 6, no caso aqui menos 7, menos 8, menos 9 e assim por diante, substituir no lugar do x, fazer a verificação. Ok, pessoal? Pessoal, vamos agora ver inequações logarítmicas. Bom, chamamos de inequações logarítmicas toda inequação que envolve logaritmos com a incógnita aparecendo no logaritmano, na base ou em ambos, e lembrando que tem que ser uma desigualdade. Bom, como é que nós vamos resolver? 2 passos. Redução do mesmo membro a logaritmo de mesma base e depois a propriedade. Pessoal, essa propriedade é parecida com o que a gente viu para a exponencial, tá? A base aqui, que eu chamei de B, se ela for maior que 1, a desigualdade mantém, certo? A desigualdade tem o mesmo sentido, tá? E se a base for entre 0 e 1, a desigualdade muda de lado. Pessoal, detalhe aqui, importante. A gente tem que lembrar de logaritmo. O que é logaritmo? Logaritmo de um valor A na base B é igual a x, por exemplo. Como que é isso aqui, usando exponencial, fica como? B elevado a x igual a A. Lembra, pessoal, que aqui, ó, esse B aqui, ó, lá na exponencial, ele é o quê? Maior do que 0 e diferente de 1. Então, ele tem que ter essa mesma propriedade aqui, tá? Então, esse B tem que ser maior que 0 e B diferente de 1, tá? E esse A tem que ser maior que 0, tá? Porque aqui sempre vai dar um número maior que 0, lá na exponencial. Então, pessoal, eu preciso dessas duas condições. A base, aliás, tem esse detalhe. Ela tem que ser maior que 0 diferente de 1. E se essa base for maior do que 1, eu mantenho a desigualdade. Se ela for entre 0 e 1, eu vou inverter a desigualdade. Ou seja, o mesmo que a gente fez para inequações exponenciais. Bom, vamos resolver aqui. Primeiro, olho para a base, sempre, pessoal. Sempre eu vou olhar para a base. No caso aqui, base maior do que 1. Então, eu vou manter a desigualdade, tá? Então, vai ficar x mais 2 maior do que 5. X maior do que 5 menos 2, x maior que 3. Tá aí, ó. X tem que ser maior que 3. A solução x pertence aos reais, tal que x maior que 3. Ou seja, qualquer valor maior que 3 dá certo ali. Vamos pegar o x igual a 4, por exemplo. Então, bom, vou pegar um valor aqui que seja mais fácil da gente fazer. Vamos pegar x igual a 7, por exemplo. Então, vai ficar logaritmo de 7 mais 2 na base 3. Isso tem que ser maior que logaritmo de 5 na base 3. 7 mais 2 é 9. Então, vai ficar logaritmo de 9 na base 3. Tem que ser maior que logaritmo de 5. Então, o logaritmo aqui de 3, pessoal, de 9 na base 3, aplicando a propriedade aqui, ó, igual a x, vai ficar o quê? O x elevado a 3 elevado a x, que dá 9. Só que 9 é 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado. Bases iguais, x igual a 2. Tá? Então, isso aqui é 2. E 2 é maior que logaritmo de 5 na base 3? Vamos pensar. Logaritmo de 3 na base 3 é 1. Ó, então, vou fazer aqui. Ó. Logaritmo de 3 na base 3 é igual a 1. Certo? Bom, logaritmo de 5 é maior na base 3 e é menor que logaritmo de 9 na base 3. Bom, aqui é 1, aqui é 2. Esse valor vai estar aqui entre 1 e 2. Então, de fato, o 2 é maior do que esse logaritmo. Tá? Então, aqui está provado que, de fato, essa desigualdade é verdadeira. Tá, pessoal? Então, para qualquer x maior do que 3, a gente vai resolver. Se você substituir por x, você vai ver que não, por 0, por exemplo. Substitui o x por 0,
não vai dar certo. Por 1 não vai dar certo. Ou seja, aquela desigualdade não vai ser verdadeira. Ok, pessoal? Bom, outro exemplo aqui. Aqui, pessoal, um detalhe importante. Repare que aqui eu não tenho logaritmo, tá? Ó, aqui, pessoal, eu não tenho logaritmo. Como que eu vou resolver isso? Pessoal, a dica aqui é o seguinte. A gente já sabe que o logaritmo de b na base b, quando o logaritmando e a base são iguais, isso é igual a 1, certo? Aqui, se eu pegar esse 2 e multiplicar por um logaritmo conveniente aqui, cujo logaritmando e a base sejam o mesmo, vai dar 1. E 2 vezes 1 não muda, certo? Então, qual a estratégia que eu vou fazer aqui? Eu olho para a base, elas já são iguais para os outros logaritmos, base 3. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer assim, ó, 2 vezes logaritmo de 3 na base 3. Só que o logaritmo de 3 na base 3 é 1. E é 2 multiplicando isso. 2 vezes 1 altera alguma coisa? Não, continua sendo 2, só que eu estou reescrevendo de outra maneira. Então, o que eu vou fazer aqui? Logaritmo de x na base 3 mais logaritmo de 3x menos 2. E isso tem que ser menor que o quê? 2 vezes logaritmo de 3 na base 3. Ou seja, eu não mudei a expressão. Tá, pessoal? É importante isso. Por que eu não mudei? Porque eu estou multiplicando. E o valor de logaritmo de 3 na base 3 é 1. 2 vezes 1 continua sendo 2. Então, eu só escrevi ali uma maneira diferente, conveniente aos meus cálculos. Pessoal, aqui eu só consigo fazer essa comparação que eu fiz antes quando eu tenho um logaritmo e outro. Tá? Aqui eu tenho 2 logaritmos no primeiro membro dessa inequação. Então, é importante eu reescrever isso como um logaritmo só. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que lembrar das propriedades. Lembra lá que quando eu tinha aqui um logaritmo de b vezes c, ou melhor, de a vezes c na base b, o que eu fazia? Eu transformava em logaritmo na soma de logaritmo. Logaritmo de a na base b mais logaritmo de c na base b. Aqui eu vou fazer o processo inverso. Tá, uma soma eu vou transformar numa multiplicação. Então vai ficar logaritmo de x vezes x menos 8 na base 3, isso tem que ser menor que 2. Esse 2 aqui, pessoal, ele está aqui atrás, na frente, multiplicando. Então, ele vai vir aqui como expoente. Então, vai ficar logaritmo de 3 elevado ao quadrado na base 3. Beleza. Bom, fazendo aqui a distributivo, que a gente chama de chuveirinho, vai ficar x vezes x, x ao quadrado, mais vezes menos, menos, 8 vezes x, 8x. Pessoal, põe entre parênteses, por quê? Para informar, para ficar claro que x ao quadrado menos 8x pertence a esse logaritmo. Se você não colocar o parênteses, dá a impressão que só o x ao quadrado pertence àquele logaritmo, o que não é verdade. Então, parênteses aí nesse caso. Logaritmo de 3. 3 ao quadrado é 9. Então, 3 vezes 3, 9. Já vamos pôr o 9 aqui. Ok. Bom, então agora eu tenho aqui o logaritmo de um lado e o logaritmo de outro da desigualdade. Tenho a mesma base maior do que zero, então eu mantenho a desigualdade. Então vai ficar x ao quadrado menos 8x, isso tem que ser menor do que 9. Bom, transformando isso aqui numa função, vai ficar f de x igual a x ao quadrado menos 8. Esse 9 estava aqui no segundo, veio para o primeiro subtraindo. 8x aqui, ok? Encontrando as raízes, vai ficar por soma, menos 8 dividido por 1, que é igual a menos vezes menos mais, 8 dividido por 1 é 8. E o produto vai ser menos 9 dividido por 1, que dá menos 9. Então, eu vou pensar em dois números que multiplicados de menos 9 somado de mais 8. Como aqui é negativo, pessoal, no menos 9, a multiplicação aqui um é mais, outro é menos. Como a soma aqui está dando mais, o maior aqui é mais, tá? E dois números que multiplicado é 9. O 9 e 1, tá? E aí vai dar esse resultado aqui. Ok. Então, agora nós vamos fazer a análise dessa função do segundo grau, certo? Bom, repare que essa função é x ao quadrado. Esse a aqui, ó, a igual a 1, que é maior que 0, certo? Se ele é maior que 0, a concavidade é voltada para cima, tá? Como é menor, então é bolinha aberta, onde das raízes. Colocando as raízes em ordem crescente, menos 1 e 9. Bom, antes da raiz é o quê? Positivo, entre as raízes negativo, depois da raiz positivo. Ele quer aqui, pessoal, algo menor aqui. Se eu jogasse aqui, ó, para o segundo membro, aqui, ó, puxando para cá, aqui, vai ficar x ao quadrado menos 8x, menos 9, menor que 0. Algo menor que 0 me lembra o quê? Coisas negativas.
Então, me lembra algo negativo. Se lembra algo negativo, está entre as raízes. Então, qual vai ser a solução? A solução é x pertence aos reais tal que menos 1 é menor que x, que é menor que 9. Tá? Em forma de intervalo, aberto no menos 1, aberto no 9. Tá? Porque são menor. Tá aí. Então, qualquer número entre menos 1 e 9, essa desigualdade é verdadeira. A gente pode pensar ali, por exemplo, no zero, colocar o zero ali, vai ficar logo. Aliás, o zero não pode. Pessoal, outro detalhe aqui, importante, essa solução aqui ela não está completa ainda. Por quê? Eu preciso, pessoal, cuidar das restrições do logaritmo. Então, cuidado com as restrições, tá? Então, vou fazer aqui, ó, restrições. Então, deixa eu apagar aqui essa solução, porque eu tenho que cuidar das restrições. Okay? Então, essa não é a solução completa. Restrições, tá? Então, vou fazer aqui. Aliás, vou fazer aqui as restrições depois aqui e para a gente ver. Então, vou fazer aqui embaixo restrições. Restrições. Quais são as restrições? O logaritmando tem que ser maior do que zero. A base tem que ser maior que zero, diferente de 1. O 3 corresponde, então tá ok. Então, x tem que ser maior que zero. E x menos 8 tem que ser maior que zero, x tem que ser maior que 8, certo? Então, eu vou ter aqui essas condições aqui, ó, das restrições. X maior do que zero e x maior do que 8. Ok? Bom, agora eu preciso pegar aqui o intervalo das duas, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, a parte de interseção das duas coisas, que está aqui no x maior que 8, tá? Então, eu vou ter que agora fazer a verificação dessas duas aqui. Esse 8 está antes do 9, tá? E aqui, pessoal, vai ficar maior do que 8. E qual vai ser a solução dessa inequação? Vai ser exatamente a interseção dessas duas partes. Então, vamos lá. E qual vai ser essa interseção? Aqui. Então, o x tem que ser entre 8, bolinha aberta, e entre 9, bolinha aberta. Ó. Essa é a solução dessa inequação. Então, pessoal, somente números entre 8 e 9, pertencentes aos reais, que serão solução dessa inequação. Então, aqui, escrevendo aqui em cima, deixa eu apagar aqui e escrever a solução aqui em cima. Então, a solução... vou pegar aqui a cor preta. A solução é x pertence aos reais, tal que 8 é menor do que x, que é menor do que 9. Então, apenas esse intervalo aí eu vou ter solução, por causa das restrições, tá, pessoal? Então, cuidado com as restrições. Sempre tem que observar essas restrições. Bom, agora aqui, pessoal, eu tenho uma base menor do que zero. Então, a base é maior do que zero, mas, por sua vez, é menor do que 1. Então, eu vou inverter os sinais da desigualdade. Então, vai ficar x ao quadrado menos 1 maior do que 8, ok? As bases são iguais, então não tem que fazer manipulação nenhuma na base. Se as bases for diferente, eu tenho que fazer manipulações nas bases, ok, pessoal? Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 1. Esse 8... Aliás, vou passar esse 1 para o segundo membro, porque como o b aqui nessa equação do segundo grau é zero, vai me facilitar a vida. Vai ficar maior. 8, esse 1 vai passar positivo, mais 1. X ao quadrado maior do que 8 mais 1, 9. Ok. Vamos, então, primeiro transformar na função x ao quadrado menos 9. Tá? Vamos tirar a raiz. X ao quadrado menos 9 é igual a zero. X ao quadrado... Aqui, pessoal, melhorando aqui, é melhor deixar assim mesmo. X ao quadrado menos 9 maior do que zero. Pronto. Bom, fazendo aqui, ó, vai ficar x mais ou menos raiz de... Esse 9 passa para o segundo membro positivo. Isso é mais ou menos 3. Tá? Bom, o estudo dessa inequação aqui. Bom, essa é a inequação, mas nós temos que ver as restrições. Pessoal, sempre observar as restrições. Tá? Restrições. Importante isso, pessoal. Restrições. Qual que é a restrição ali? X ao quadrado menos 1 tem que ser maior que zero. Bom, tirando as raízes aqui, x ao quadrado menos 1 igual a zero.
vai ficar, x ao quadrado igual a 1, x igual a mais ou menos raiz de 1. Aqui vai ficar o x1 igual a 1 e o x2 igual a menos 1. Ok, essa é a restrição. Então, beleza, nós vamos ter que fazer aqui a restrição, depois a inequação, e as duas soluções têm que ser a interseção das duas soluções, tá? Pessoal, na restrição aqui, o x aqui, ó, o a aqui, o valor que está perto da variável elevado ao quadrado é 1 e 1 é maior que 0. Então, a concavidade está voltada para cima, tá? Mas primeiro vamos arrumar esses números aqui. Eu tenho aqui x1 como 3, x2 como menos 3. Bom, menos 3 é o menor deles, tá? Dos 4 números. Bolinha aberta em todos eles, tá? Aqui é menor, é menor e aqui é maior. Bom, depois vem o menos 1 aqui. Depois vem o 1 aqui e depois vem o 3 aqui. Bom, esse primeiro aqui, ó, o A aqui é positivo, então a concavidade voltada para cima. Se a concavidade voltada para cima, antes aqui é positivo, entre as raízes negativa e depois positivo. Esse outro aqui, essa outra função, também a concavidade é voltada para cima. Bom, então antes também vai ser positivo, entre as raízes negativo, depois positivo. Bom, vamos fazer aqui primeiro a solução de cada um. Aqui, pessoal, ele quer algo maior que 0, então algo positivo. Se é algo positivo, vai estar aqui fora das raízes, certo? Aqui também ó, é maior do que 0, então algo positivo. Então, ele quer o quê? Em algo maior que 0. Então, vai estar aqui. Ok? Bom, agora eu tenho que pegar as interseções. As interseções vão estar aqui, ó, para cá e para cá aqui, ó. Ok? Então, a interseção vai ficar no menos 3 até o menos infinito e no mais 3 até o mais infinito. Ok? A solução, então, solução x pertence aos reais está o quê? Menos 3 é menor que x, que por sua vez é menor do que 3, em forma de intervalo aberto no menos 3 e aberto no 3. Tá aí. Então, por qualquer valor... Aliás, não, a solução não é essa. Espera aí, calma aí. Não está entre as raízes, está fora. Então, deixa eu apagar isso tudo aqui. Então, pessoal, as raízes vai ser x pertence ao está o quê? X menor que menos 3 ou x maior do que 3. Okay? Em forma de intervalo vai ficar menos infinito até menos 3, união 3 até o mais infinito. Ok? Bom, então qualquer valor aqui menor do que menos 3, menos 4, menos 5 ou maior que 3, 3, 4, 5 vai resolver essa inequação. Ok, pessoal? Então, pessoal, aqui o último exemplo de inequação logarítmica. Pessoal, aqui tem um detalhe importante. Cuidado com as bases. Ó. Aqui é 49, aqui é 49. E aqui, pessoal, é 7. E aqui é 49. Então, eu tenho que fazer com que surja uma base 49 ali. Tá? Bom, como que a gente vai fazer isso? Tá? O que a gente pode fazer é o seguinte. Elevar tudo ao quadrado. Se eu levar aqui... Agora, pessoal... Cuidado, eu não posso chegar e colocar um quadrado ali no x, no 7, tá? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que compensar isso de alguma forma. Tudo que eu faço em inequação, em equações, eu tenho que compensar aquilo, tá? Para eu não mudar a inequação ou não mudar a equação. Então, o que eu vou fazer ali? Se eu elevar o 7 ao quadrado, dá 49. Ok. Mas eu preciso compensar isso. Eu vou compensar como? Elevando x ao quadrado também. Então, o que eu vou fazer ali? Eu vou elevar a base ao quadrado e, ao mesmo tempo, vou elevar o logaritmano. Por que isso? Vamos pensar aqui, ó, logaritmo de 7. Vamos pensar aqui num valor melhor. No logaritmo de 2, aqui, logaritmo de 8 na base 2. Ok? Se eu levar só o 2 ao quadrado, por exemplo, vai ficar 2 ao quadrado. E deixar o 8 aqui ó, por definição, como que fica? Vai ficar 2 elevado a x igual a 8. O 8 é 2 ao cubo. Então, vai ficar 2 elevado a 3, x igual a 3. Se eu fizer isso aqui, ó, ficaria 2 elevado a 2 elevado a x igual a 8.
Aqui ia ficar 2x igual a 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, mesma base. E x igual a 3,5. Opa, não bateu. Então, eu tenho que fazer com que esse 8 aqui também seja elevado ao quadrado para eu não modificar tudo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou elevar esse 8 ao quadrado. Então, vai ficar aqui o 8 elevado ao quadrado. Bom, no caso aqui vai ficar como? Isso é igual ao quê? Logaritmo de 64 na base 2. Tá? Vou na base 2 elevar na base 4. Então, vamos fazer aqui na base 4. Ok. Beleza. Bom, esse 4 aqui, então vai ficar 4 elevado a x igual a 64. Bom, aqui eu não vou nem colocar na base 2. Olha que interessante vai ficar aqui. 4x. O 64, se você fatorar, é o quê? É 4 elevado a 3. Ó, x igual a 3. Ó. Então, isso aqui são coisas iguais. Ó. Então, para eu fazer isso aqui, pessoal, eu tenho que compensar. Nesse caso aqui, quando eu faço logaritmo, se eu fazer lá no logaritmando, eu tenho que compensar na base. Se eu fizer na base, eu tenho que compensar no logaritmando, ok? Para eu não mudar. Então, aqui o que vai ficar? Vai ficar logaritmo de 2x na base 49 menos logaritmo de 3 na base 49 maior ou igual. Aqui eu vou fazer o quê? Vou colocar o quadrado nos dois. Então, vai ficar logaritmo de x ao quadrado e 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Mais logaritmo de 2 na base 49. Ok, todas as bases iguais. Show! Então, está aqui uma parte resolvida. Ok. Só que agora eu não tenho um logaritmo só de um lado e um logaritmo só do outro. Eu tenho ali 2 logaritmos no primeiro membro e 2 logaritmos no segundo membro. Então, o que eu vou fazer? Vou transformar no logaritmo só, lembrando das propriedades. Quando eu tenho um logaritmo menos o outro, eu posso transformar na divisão do primeiro logaritmo pelo segundo. Então, 2x dividido por 3, isso na base 49. Maior ou igual? Aqui é uma soma, então eu transformo numa multiplicação. X ao quadrado vezes 2 na base 49. Como a base é 49 e a base maior que zero, eu mantenho a desigualdade. Então, vai ficar 2x sobre 3 maior ou igual, vai ficar aqui 2x ao quadrado. Multiplicando aqui cruzado, vai ficar 2x maior ou igual, 3 vezes 2, 6, 6x ao quadrado. Jogando tudo por um membro só, vai ficar 6x ao quadrado, menos 6x ao quadrado, mais 2x maior ou igual a zero. Pessoal, aqui transformando na função, então vai ficar a função f de x igual a menos 6x ao quadrado mais 2x, certo? Para encontrar as raízes, pessoal, só igualar isso a zero, menos 6x ao quadrado mais 2x, isso igual a zero. Como aqui eu tenho x nos dois, eu posso fatorar. Menos 6x ao quadrado dividido por x, menos dividido por mais menos, 6 dividido por 1, 6, e x ao quadrado dividido por x. Lembrando que dividir letra, repete a letra e subtrai o expoente. 2 menos 1, 1. E esse menos 1 no expoente eu não precisa pôr. E 2x dividido por x, corta x com x, sobra mais dividido por mais, sobra mais 2. Ok? Bom, logo, eu tenho aqui uma multiplicação de dois fatores cujo resultado é igual a zero. Então, um fator é igual a zero ou o outro fator é igual a zero. Bom, aqui vai ficar 2 igual, esse menos x passa para o segundo membro, vai ficar 6x. X é igual a 2 dividido por 6, dividindo tudo por 2, vai dar 1/3, ok? Bom, então as raízes são 0 e 1/3. Tá aqui. Pessoal, bom, as restrições aqui, a restrição é que o x, aqui restrições, então cuidado com as restrições. O 2x tem que ser maior que zero, ou seja, x maior que zero, e o x aqui tem que ser maior que zero também. Então tá. Então eu vou ter aqui que x maior que zero, aqui eu vou ter a equação mesmo, e aqui eu vou ter a interseção, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter 0, 0 e 1/3. Então, 0 na restrição, 0 aqui e 1/3. No caso aqui, é a bolinha fechada aqui na inequação, porque é maior ou igual, tá? E lá na restrição é aberto mesmo. Ok? 0, aqui é 0, e aqui é 1/3. Ok? Bom, a restrição x maior que zero. Então, tá aqui, ó, x maior que zero. Tranquilo.
Aqui na inequação, repare que essa função aqui, cadê a inequação dela? Ah, está aqui. Algo maior que zero. Algo maior ou igual a zero é algo positivo. Tá? Lembra algo positivo. Outra coisa, essa função aqui, ó, ela tem concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque é menos 6. Ó. O A é igual a menos 6, que é menor que zero. Então, a concavidade é voltada para baixo. Então, significa que antes da raiz é negativo, depois da raiz é negativo e entre as raízes é positivo. Tá? Ele quer algo positivo, maior que zero. Então, ele quer essa parte aqui. Bom, a solução aqui é a interseção dessas duas áreas, certo? Então, vai ser aberta no zero aqui, tá? Porque o prevalece é o aberto, no caso da interseção. Então, cuidado com essa informação. E fechada aqui num terço. E entre eles. Então, a solução dessa inequação bom, colocando aqui embaixo, a solução é x pertence aos reais, tal que aqui zero, né? Então, 0 menor que x, que é menor ou igual a 1/3. Ok, pessoal? Então, está aí a solução dessa inequação. Tá? Então, aqui a gente teve um trabalhinho a mais, que foi substituir ali, reescrever numa base conveniente para poder calcular. Ok, pessoal? Então, pessoal, aqui vai ser x, aqui vai ser o 3 meios fechado, tá? 3 meios fechado. Agora, ele quer a interseção. A interseção vai ser aqui, ó, maior ou igual a menos 3, tá? A 3 meios, quer dizer. Aliás, vou pegar aqui de vermelho. Ok? Então, essa é a interseção. A solução, então, portanto, vai ser o quê? Soluções x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3 meios. Pessoal, nesse caso aqui, como ele é qualquer número real, eu já poderia pegar direto isso aqui, tá? Não precisava nem fazer a interseção aqui. Ok, pessoal? Muito obrigado por ter assistido a mais esta aula. Fique com Deus. Até a próxima.